veio uma pessoa possessa, falando que era enganação, que era impossível aprender Libras em tão pouco tempo assim, que com certeza eu ensinava gramática errada. Ela postou nos stories dela: não caiam nessa. E eu entendo ela. Porque eu sempre falo para os meus alunos, se eu não tivesse visto com os meus olhos, eu também não acreditaria. Eu também não acreditaria. Todo mundo no Brasil que nasce aqui fala português. Significa isso que todo mundo sabe ensinar o português? Depende do que você considera ensinar. Qualquer brasileiro pode ensinar alguma coisa de português. Porque ele pode pegar para a pessoa de outro país e falar assim, ó, caneta, papel, tablet, celular, YouTube. Ele pode ensinar essas palavras. Mas nem todo mundo que fala o português fluente consegue ensinar a pessoa a adquirir fluência nesse idioma. Então, primeira coisa, para a gente derrubar, nem todo mundo que sabe o idioma sabe ensinar o idioma. E para você testar uma metodologia, você precisa colocar ela em campo e acompanhar os resultados. Foi isso que nós fizemos com a metodologia do Libras ao Cubo. Muitas pessoas que estão aqui já conhecem a história. Eu vou dar só um contexto, só um plano de fundo. Como eu falei, 16 anos que eu estou na língua de sinais, mas em 2020 eu aceitei ensinar Libras para um grupo de amigos. Por quê? Eu queria de verdade, assim, descobrir se eu conseguia ajudar eles a aprenderem Libras em 6 meses. Em 3 meses, eu estava dando aula para eles fazendo língua de sinais. Então, eu contava uma história em língua de sinais, fazia perguntas em língua de sinais, eles me respondiam em língua de sinais. Então, se eu estava sinalizando, eles estavam vendo, me entendendo e me respondendo em língua de sinais, eles tinham aprendido a Libras. Aí eu quis fazer a engenharia reversa. Como isso foi possível? Eu tinha a estimativa de que eles aprenderiam em 6 meses. E eles conseguiram em 3 meses. Quer dizer que em 3 meses eles estavam altamente fluentes? Não é isso. Vamos explicar uma outra coisa. Qual é a fluência que eu estou dizendo que você pode atingir em 3 meses e depois em 6 meses? É uma fluência básica. O que significa ter fluência no idioma? Era aqui que eu queria chegar. Fluência vem da ideia de fluir. Então, a fluência na Libras, que eu estou dizendo, não é que você aprende todos os sinais. É que você aprende a fazer com que as suas ideias fluam da sua cabeça para a sua mão. E você consegue romper a barreira mais difícil, que é de sinalizar com o surdo. Quando você consegue chegar nesse patamar, o surdo vai te ensinar. O surdo vai continuar ajudando você. Um outro exemplo, eu tenho vários amigos que falam inglês. Falam inglês de maneira fluente, estudaram, curso padrão, e eu tenho um outro amigo que aprendeu inglês por conta. E esse amigo, ele é muito cara de pau. Mas um dia a gente estava num congresso e chegou um americano. O pessoal que aprendeu o inglês e que intelectualmente, na cabeça deles, eles sabiam falar, eles não tinham coragem de falar com o americano. Quem que conseguiu falar com o americano, trocar ideia com o americano? O meu amigo que era cara de pau que aprendeu sozinho. O que eu quero dizer com isso? A fluência é você conseguir fazer com que a comunicação flua naturalmente. E por incrível que pareça, essa é a parte mais difícil. Existem pessoas que estudam anos de inglês, anos de qualquer idioma, estudam anos de Libras, têm um vocabulário de sinais muito extenso, mas quando encontram um surdo, trava. Deixa eu te contar uma triste realidade. Não importa o que está escrito no seu certificado. Não importa o que está escrito no seu diploma. Não importa qual a faculdade ou pós-graduação que você fez. Se você encontra o surdo e não consegue fazer com que as ideias fluam, você não é fluente. Consegue entender isso? Fluir é conseguir encontrar o surdo e fazer uma troca de ideias com ele. Essa é a fluência que eu estou dizendo que você consegue alcançar. Então aqui eu só quis contextualizar para vocês o que eu considero a fluência. Não é você saber tudo. É as ideias fluírem naturalmente e você conseguir ter uma troca
de ideias, se comunicar bem. E foi isso que aconteceu com aqueles alunos que eu estava contando. Em 3 meses a gente estava conseguindo fazer isso. Aí eu falei assim, olha, conseguimos com um grupo. Eles conseguiram se comunicar em 3 meses. Será que eu encontrei super-humanos? Pessoas excepcionais? Só para vocês entenderem, esse pessoal dos 3 meses, eu cheguei para eles e falei assim, pessoal, o que eu havia proposto para vocês, em 3 meses, em 5 para 6 meses, vocês aprenderam em 3. Vocês conseguiram atingir um nível impressionante. Então, se vocês quiserem parar esse curso, a gente já conclui. Qual era a minha ideia? Terminei com essa galera aqui. Bom, já que eles estão falando no nível básico, eu vou encerrar com eles para eu conseguir criar uma outra turma e ver se eu consigo reproduzir. Mas eles não quiseram parar. Eles quiseram continuar. Aí o que eu combinei com eles? Então a gente vai começar um outro nível. Eu vou parar de falar totalmente no curso de vocês. E vai ser só em língua de sinais. Eu vou treinar vocês para fazer algumas interpretações básicas. Tá? Não é que a pessoa consegue traduzir uma palestra, aparecer na televisão. Não, não. A pessoa consegue ir no hospital com o surdo e perguntar para ele o que está acontecendo. Consegue ir com o surdo num cartório, consegue ir no surdo num supermercado, entende? Essa tradução do dia a dia. Ele consegue se tornar um facilitador do surdo. E aí foi isso que a gente fez. Eles fizeram mais 2 meses de curso e você pode conferir a formatura deles aqui no próprio YouTube. No Instagram tem um link chamado Formatura da Primeira Turma. Você vai ver o nível que eles chegaram com 5 meses de cursos. Mas entenda, em 3 eles já estavam entendendo, eles tinham uma fluência básica. Como essa turma quis continuar, simultaneamente a gente criou uma segunda turma. Mas quando eu anunciei a segunda turma, eu coloquei nem 3 meses, eu coloquei 4 meses. Porque assim, eu fiquei tão desconfiado com os 3 meses que eu coloquei no anúncio que a pessoa poderia aprender em 4. Veio uma pessoa possessa, falando que era enganação, que era impossível aprender Libras em tão pouco tempo assim, que com certeza eu ensinava gramática errada. Ela postou nos stories dela, não caiam nessa. E eu entendo ela. Porque eu sempre falo para os meus alunos, se eu não tivesse visto com os meus olhos, eu também não acreditaria. Eu também não acreditaria. Tanto é que várias vezes nas aulas eu pergunto para eles, mas você já fazia sinais antes, não fazia? E eles respondem, não, é aqui que eu estou aprendendo.